Meus amados irmãos, existe um grande prejuízo intelectual e espiritual no uso incorreto das Sagradas Escrituras. É comum as pessoas usarem a Bíblia Sagrada não considerando todas as narrativas, a poesia, as figuras de linguagem ou todo o contexto com o propósito do livro e quem era o autor e qual a intenção em escrever tal termo ou tal palavra. E quando usamos a Bíblia Sagrada de forma indevida, também nós absorvemos uma mensagem de forma indevida, criando para nós mesmos heresias e heresias de perdição. Neste vídeo nós iremos analisar o texto de Atos capítulo 16 e o versículo 31. Nesse texto, Paulo responde à pergunta do carcereiro sobre a sua salvação. E esse texto ele é tido por uma grande parte dos cristãos como uma promessa que é feita a alguém baseado em sua fé. Mediante a sua fé, toda a sua família será salva por esta atitude de fé. Será que é isso mesmo que o texto de Atos 16:31 está dizendo? Será que Atos 16:31 é uma promessa de salvação para a família? Fica conosco até o final, pois nós iremos analisar biblicamente isso. O contexto deste texto, em Atos capítulo 16, são a prisão de Paulo e Silas por darem prejuízos à cidade de Filipos, dentro de uma terrível idolatria, pelo fato deles repreenderem o espírito imundo que estava na jovem pitonisa, que exaltava a obra deles, dizendo que eles são filhos do Deus Altíssimo e vieram para pregar a salvação. Ela estava correta, porém expondo a obra salvadora de Paulo e Silas, fazendo com que eles fossem perseguidos e presos. Eles adoravam e por volta da meia-noite, estando os outros presos escutando a adoração de Paulo e Silas, houve um terremoto que fez com que as prisões daquele cárcere fossem abalados e o carcereiro ou o responsável por aquele cárcere entendeu que todos os que estavam presos fugiram. E ele, temendo ser punido por aquele ato, ele decidiu tirar sua própria vida, onde Paulo gritou que todos estavam lá e todos estavam bem. Essa atitude já fez com que o carcereiro entendesse que o que estava acontecendo era algo sobrenatural. Isso significa que, de algum modo, provavelmente também, o carcereiro estava ouvindo Paulo e Silas adorando, pois quando ele entra na presença de Paulo e Silas, ele logo lhe faz a seguinte pergunta que está no versículo 30. Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Veja que o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e versículo 30, a dúvida do carcereiro é: que é necessário que eu faça para me salvar? A dúvida do carcereiro é sobre a sua salvação. Então ele pergunta: para me salvar, eu preciso fazer o quê? E aí onde vem a resposta do apóstolo Paulo, que diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. No versículo 30 temos uma dúvida no quesito individual. Para me salvar, eu tenho que fazer o quê? No versículo 31 temos a resposta de Paulo para ele, dizendo: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Para ele. Agora, tu, para ele novamente, e a tua casa. Porque esse texto não está nos ensinando que a nossa fé, considerando também a responsabilidade sacerdotal do homem da casa, do líder da casa, mas porque esse texto não está ensinando para nós e não está falando para o carcereiro que, se ele acreditar no Senhor Jesus Cristo, a ele e a sua casa será salva. Então o texto não está dizendo que a fé do carcereiro vai salvar ele e também a sua casa. Como descobrir isso dentro do texto e não apenas com suposições vagas? É só ler o contexto. Uma regra fundamental da ciência da interpretação é que o contexto explica o texto e a Bíblia explica a Bíblia. Glória a Deus pela teologia bíblica, porque ela tem respaldo para nos dar essa resposta. Veja o que diz o versículo posterior. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos que estavam em sua casa.
O versículo 32 já nos dá um respaldo que a palavra foi pregada para o carcereiro e para toda a sua família. Agora eles estão na casa do carcereiro. E a palavra de Deus foi pregada para ele, para sua esposa e para os seus filhos. O texto segue dizendo, versículo 33, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. O carcereiro foi batizado nas águas e a sua família foi batizada nas águas. O versículo anterior mostra que a palavra foi pregada para ele e para os seus familiares. Os seus familiares não foram batizados nas águas porque o carcereiro creu em Jesus Cristo e entregou a sua vida a Jesus na pregação. A sua família foi batizada nas águas porque todos ouviram a palavra, todos creram e todos foram batizados. A leitura do versículo 31 correta é: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Ou seja, tu e a tua casa crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Se tu e a tua casa crê no Senhor Jesus Cristo, vocês serão salvos. É isso que Paulo está dizendo. Ele está propondo a salvação para todos. Porque Deus propõe a salvação para todos. Isaías 45, 22, olhai para mim e sereis salvos vós todos. 1 Timóteo 2,4 diz que é da vontade de Deus que todos os homens se salvem. Em João capítulo 3, o texto diz que todo aquele que nele crê, Deus está propondo a salvação para todos. Por isso que não é estranho o servo de Deus fazer isso aonde chega. Todos vocês podem ser salvos. Atos 17, que agora o Senhor anuncia a todos. O versículo 34, que finaliza essa sentença, diz: então, levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. É comum, dentro da cultura judaica, mostrar o sacerdote do lar como aquele que decide a vontade da sua casa. Todos nós sabemos que a resposta da salvação é uma resposta individual e não coletiva. A permissão de a sua casa ouvir o evangelho foi dada pelo carcereiro. Porém, a decisão de aceitar Jesus Cristo não podia ser dada pelo carcereiro, porque ela é do espírito, ela é do interior do homem. E todos na sua casa se alegraram. Por quê? Porque todos receberam o Espírito Santo. Todos foram batizados. Todos creram e todos receberam a salvação. A salvação vem por meio da pregação do Evangelho. Efésios capítulo 1, 13 e 14 mostra que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa quando nós, ouvindo a pregação do Evangelho do Senhor, entregamos a vida ao Senhor Jesus Cristo. E foi o que aconteceu com essa casa. Aquele que recebe alguém em sua casa é o dono da casa. Aquele que permite a entrada de alguém em sua casa é o dono da casa. E todos daquele ambiente ouviram a palavra, creram no Senhor Jesus Cristo, foram batizados e agora são salvos pelo nome santo do Senhor Jesus. Veja que uma simples leitura do texto, sem ir em busca de tantos outros contextos, mas citado apenas alguns, é possível esclarecer uma coisa que para muitos que apenas usam a Bíblia de forma indevida, com um versículo isolado, nunca poderiam enxergar isso. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Continue conosco no canal Bíblia de Fato, onde nós temos muitos outros vídeos que buscam esclarecer textos que com uma simples leitura, consideração de um contexto imediato ou remoto, muitas coisas são esclarecidas e o nosso entendimento é aberto. Deus abençoe grandemente sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal Bíblia de Fato e compartilhar o nosso material. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus.